Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidências sobre o tema atividade física e saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não. O mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, do nosso quadro aqui de podcast do portal Fisiortopedia, o Sport Simple. E hoje estou com um convidado bastante especial aqui, o Thiago Peçanha de Oliveira, que é um colega que eu conheci durante um curso de ciência da implementação, então está todo completamente atrelado a presença dele aqui hoje com a minha história pessoal e profissional, mas também com o assunto desse podcast. E eu vou soltar o objetivo do podcast daqui a pouco. Vou pedir para o Thiago se apresentar primeiro, para atiçar a curiosidade de vocês e ver se vocês conseguem já adivinhar qual vai ser o tema de hoje, baseado na apresentação do Thiago. Thiago, vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Então fala um pouquinho para a gente quem você é, um pouquinho da sua formação, atuação profissional e alguns projetos que você está envolvido aí atualmente. Olá, Luiz. Primeiramente, obrigado pelo convite para participar desse podcast. Eu gosto muito dessa mídia, podcast, eu sou um ouvinte assíduo dessa mídia, eu vejo assim, com muito bons olhos essas iniciativas para fazer divulgação de ciência utilizando essa mídia, sobretudo ciência relacionada à atividade física, né? Então, assim, você já meio que deu umas pistas sobre a minha formação. A minha formação de base é em educação física. Eu fiz a graduação em educação física na Universidade Federal de Juiz de Fora e depois eu segui a carreira científica dentro da área de fisiologia do exercício e também dos efeitos terapêuticos do exercício físico nas doenças crônicas. Então, dentro dessa carreira científica, eu fiz meu mestrado em Juiz de Fora, depois eu vim para São Paulo fazer o doutorado na Escola de Educação Física e Esporte da USP, e aí em 2016 eu mudei de departamento, fui para a Faculdade de Medicina da USP para aprofundar um pouco mais nesses estudos dos efeitos clínicos do exercício físico em algumas populações com doenças crônicas, né? A gente escolheu priorizar as populações com doenças reumáticas, porque eu estou vinculado à disciplina de reumatologia lá da Faculdade de Medicina, mas a gente também já fez trabalho com pacientes hipertensos, com doenças metabólicas, pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, pacientes com doença de Parkinson. Então, assim, tem uma gama ampla aí de populações em que a gente estudou os efeitos terapêuticos do exercício físico. Atualmente, ou mais recentemente, a gente também tem trabalhado com o tópico Covid-19, né? E aí a pista aí para o episódio, no sentido primeiro de tentar entender qual que seria o impacto da Covid-19 no nível de atividade física de algumas das populações que a gente estuda lá no nosso laboratório, né? Debatendo até qual que seria o impacto dessa atividade física para a saúde desses indivíduos, ou mesmo a saúde cardiovascular, que é um tópico que eu tenho preferência na pesquisa, e também de pensar em formas de promover a prática de exercício físico durante a pandemia, formas que fossem responsáveis. Eu acho que a gente pode debater mais sobre esses assuntos e muitos outros ao longo do episódio. Perfeito. E eu vim acompanhando o Thiago nas mídias sociais, até uma dica para os ouvintes aí que estão nos ouvindo agora, né? Você tem ficado bastante ativo nas mídias com essa questão da divulgação científica, principalmente nessa questão do impacto, né, das restrições sociais advindas aí da pandemia da Covid-19 no nível de atividade física e nos desfechos associados, né, aos níveis de atividade física relacionados à saúde. E eu achei muito interessante
Eu já pensava no teu nome para trazer para falar um pouco sobre atividade física no podcast, mas quando eu vi que você estava bem ativo nisso, falei, não tenha dúvida, eu vou ter que chamar ele, né? Bom, então para continuar aqui, brigadão, viu, Thiago, pela sua apresentação. Queria fazer um agradecimento, então, aos ouvintes, dizer, por vocês que nós estamos aqui, então muito obrigado por acompanhar. Lembrando, então, vocês de deixar sempre os comentários de vocês e as sugestões nos nossos canais para a gente estar sempre melhorando. E aqui fica um agradecimento imensamente especial para o Thiago por estar despendendo um pouco do tempo dele aqui com a gente para poder passar a experiência e o conhecimento dele nessa área, viu, Thiago? Então, muito obrigado mesmo. Continuando aqui, então, pelo que você foi falando aí, eu pensei aqui em mais ou menos fazer 2 momentos aqui na nossa discussão, Thiago. Falar um primeiro momento sobre como essas restrições sociais podem, né? Vamos ver se impactaram ou não, porque veja que interessante, né? Se essas restrições sociais relacionadas à pandemia, né? E nós vamos usar a pandemia da Covid-19 como um estudo de caso, não tiverem nenhum impacto na atividade física, talvez a gente nem precisa continuar o podcast, a gente termina aqui tomando uma cervejinha, bate um papo, né, e bora para outra. Agora, se a gente chegar à conclusão de que talvez tenha algum impacto e relevância essas restrições, né, no impacto ao nível de atividade física e à saúde da população, talvez valha a pena a gente ir para um segundo tópico, mais para frente, né? E esse segundo tópico seria, então, como mitigar isso, né? Como combater isso. Será que tem como? Será que não tem como? Será que vamos dizer assim, é uma característica imprevenível, irremediável, que a gente vai ter que lidar por um tempo e só vai poder correr atrás disso depois lá no futuro, né? Então vamos dividir nesses dois e iniciando agora com a questão de será que impacta, será que não impacta? Uma coisa que ficou aqui na minha cabeça que eu queria te perguntar é o seguinte: antes da pandemia, mesmo antes de pandemia, a gente, pelo menos eu e acho que nosso ouvinte aqui também, a gente sempre teve a crença de que se você parar, aqueles que são praticantes de atividade física, se pararem de fazer atividade física, esporte, enfim, aqui eu estou usando atividade física como termo guarda-chuva, mas entenda exercício, esporte, enfim, né? Mas se a gente para de fazer, a nossa aptidão física começa a entrar em declínio, né? Então, para a gente ficar com uma aptidão física assim, ideal ou esperada dentro do nosso objetivo, a gente precisa um certo nível de atividade. Se a gente quiser aumentar, a gente precisa aumentar essa prática. E se a gente parar de fazer essa prática, a gente, enfim, entra em declínio. Isso já era um consenso, a gente já sabia disso, né? Então, a pergunta que eu queria te fazer era o seguinte: quando começou o papo de restrições sociais, lá em 2019, né, ainda, em relação à pandemia, você, a comunidade que você está envolvida, né, que fala sobre o impacto da atividade física na saúde, já ficou com a pulguinha atrás da orelha falando assim, olha, isso aí vai causar isso, isso, isso. Ou seja, existiam desfechos assim já previsíveis do que poderia acontecer com essas restrições sociais que, na época, né, estavam começando a ser sugeridas? Excelente pergunta introdutória, Luiz. E sim, de fato, a redução do nível de atividade física traz consigo uma série de problemas, né? Isso a gente sabe antes da Covid-19, né? E o legal, você, assim, descrevendo, né, esse consenso, me fez lembrar de alguns estudos que tentam simular essa situação, deixar as pessoas inativas, né? E aí tem uns estudos bem legais que vale citar aqui, que fazem, por exemplo, um estímulo que a gente chama de bed rest, que é botar a pessoa na cama e deixar ela presa ali, não deixar ela sair nem para fazer as necessidades, ela faz ali mesmo. Eles têm botam uma fralda ou colocam uma situação que a pessoa consegue fazer até as necessidades na cama, né? Que simula um pouco a falta de atividade física que você vai ver, por exemplo, num paciente acamado ou, por exemplo, numa situação de astronauta, que eles ficam muito parados e que tem essa perda da contração muscular por conta da menor gravidade. E aí esses estudos de bed rest são assim, muito interessantes porque eles mostram uma queda dramática da condição física, né? Coisa assim, de 1 a 2 semanas de bed rest, de acamamento, já são suficientes para diminuir a massa muscular, a força muscular, aumentar a gordura corporal, aumentar glicose no sangue, né? Assim, causar uma série de prejuízos metabólicos e funcionais,
para a pessoa, né? Alguém pode falar assim, mas isso é muito severo, né? Isso é muito dramático, ninguém está deitado, a não ser nas condições que eu comentei, por 7 dias direto, né? Assim, primeiro as pessoas precisam pensar que existem adolescentes que ficam deitados vendo Netflix o dia inteiro, né? Mas enfim, de uma forma geral, as pessoas reduzem o seu nível de atividade física, mas mantêm ainda alguma atividade física na sua rotina, né? E aí também tem estudos que fazem isso, que tentam simular assim, uma redução mais ecológica da atividade física, né? E aí eles pedem, por exemplo, pegam pessoas que dão 10 mil passos por dia, que é um marcador assim meio que não científico, mas de atividade física. Significa que a pessoa caminha muito, anda muito ao longo do dia. E pedem para essas pessoas dar 1.500 passos, limitam 1.500 passos e pedem para as pessoas ficarem uma semana assim. E também esse modelo de inatividade física também traz os mesmos malefícios, talvez em grau menor, mas também é bastante consistente nesses desfechos de saúde que eu comentei antes, né? Então, quando surgiu a pandemia e vieram as medidas de restrição de movimento, na nossa cabeça de cientista, o que a gente pensou foram nesses estudos. Olha, a inatividade física, poucas semanas, não precisa de uma vida, né? Poucas semanas de inatividade física, coerente com o que seriam esses períodos de quarentena, que duraram aí entre semanas e meses, né? Na Europa, aqui no Brasil com menos vigor, mas ainda assim alguma coisa, eles vão trazer esses mesmos malefícios, né? E aí a gente escreveu, inclusive, um artigo em que a gente debate de uma maneira até ainda teórica, porque não tinha muito dado ainda, né? Que a gente debateu essas questões, a inatividade física provocada por situações de confinamento, né, de um conhecimento que a gente sabia antes da pandemia, e o que isso poderia trazer de malefício para a saúde, né, dentro disso que a gente comentou, porque traz mesmo e causa repercussões, e a gente pode discutir em diversos grupos, idosos, pacientes com doenças crônicas, ou mesmo indivíduos saudáveis, às vezes, que vão ter um declínio importante aí da condição física. Ô, Thiago, você foi falando, eu fui pensando assim, né? Antes a gente estava assim, a gente estava no mundo e fazia desenhos de laboratório para entender como é que era o impacto da atividade física e de repente parece que o mundo virou laboratório, né? Por causa desse negócio da pandemia, cara. E por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei pensando assim, na área que eu faço pesquisa, que é epidemiologia e tal, eu fiquei pensando no desenho de estudo que você estava descrevendo. Duas coisas passaram pela minha cabeça. Primeiro é que talvez, não sei se vem exatamente de estudos populacionais, e o segundo é que deve ter sido fora do Brasil. Porque eu fico pensando assim, conseguir fazer um desenho, ou que foram antigos, você conseguir fazer um desenho estudo forçando o cara a não fazer atividade física, poderia ser interpretado, pelo menos hoje em dia, pelo Comitê de Ética, até como algo antiético. Tanto é a força que talvez se saiba, né? De que manter a pessoa acamada e tudo mais possa realmente fazer com que a saúde dela entre em declínio, né? Então eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, que coisa. Então esse negócio assim, quando começou a restrição, realmente os profissionais de saúde e tudo mais acabaram ficando talvez com a pulguinha atrás da orelha, aí já imaginando que algumas coisas pudessem acontecer. Mas quando a gente, você falou assim, né, quando começou as restrições, a gente já começou a pensar naqueles estudos, que foram esses que você acabou de descrever. Mas o que eu fiquei pensando aqui é exatamente nisso, né? Estudos que eram desenhados de maneira controlada, então os participantes sabiam que estavam no estudo, sabiam que iam ficar por um tempo determinado, mas sabiam que depois daquele tempo sabido determinado, né, pelo menos a maioria deles deveria ser assim, então, por exemplo, 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, eles iriam voltar à atividade deles normal. O lance da pandemia é que a gente não tinha esse ponto, né? A gente não tinha esse ponto assim, de falar assim, olha, vai ser 2, vai ser 4, vai ser 6, quer dizer, vai ser, e lá para frente a gente vai ver se continua ou se para. E isso gera também, talvez, algumas implicações. Então, o que eu queria te perguntar agora é o seguinte, se a gente comparar os contextos, né, daqueles desfechos que você falou, cardiovasculares, de glicemia e tal, e comparar esse agora, populacional, de restrição e tudo mais, você acha, duas perguntas em uma, assim. Uma, você acha que isso pode causar uma preocupação de saúde pública, ou seja, né, os agentes públicos mesmo,
falarem, cara, isso pode gerar um burden, né? Isso pode gerar um impacto para o sistema público de alguma forma. E se sim, quais seriam eles? Seriam de doença ou seriam de, sei lá, de outras coisas? Enfim, o que você acha que seria isso, né? Então, primeiro, se é uma preocupação de saúde pública, se você pensa assim, e se sim, por quê? Então, depois que a gente fez essa discussão mais teórica sobre o possível impacto da inatividade física, começaram a surgir estudos, né? Então, já há frutos da pandemia, filhos da pandemia, né? Então, são estudos com característica até mais voltada para um estudo de mundo real, uma avaliação mais concreta, real, do que era o cenário, né? E das possíveis consequências, né? Então, lá em março de 2020, pelo que eu tô lembrando agora, foi o primeiro dado que eu me lembro de atividade física global em resposta à pandemia, né? Então, o que aconteceu? Lá em março de 2020, a Fitbit, que é aquela empresa que faz os reloginhos de atividade física, que estão ficando cada vez mais populares, né? A Fitbit não tem aqui ainda no Brasil, mas o mundo inteiro tem Fitbit. No Brasil a gente tem pessoas que têm também. Ela lançou ela tem os dados de passos de todos os seus usuários e ela lançou esse número de passos, ou a comparação do número de passos daquele momento, março de 2020, momento em que o epicentro da pandemia era a Europa, Itália, Espanha, e comparado ao ano anterior, que não tinha pandemia, né? Março de 2020 em comparação a março de 2019. E o que ela notou, o que ela apresentou aí, foi uma redução aí variando entre os 8% e 9% até quase 30% do nível de atividade física global baseado no número de passos, que é o marcador que a Fitbit tem, né? Então, assim, essa foi a primeira evidência mais concreta, né, medida, objetiva, de que os níveis de atividade física já estavam diminuindo isso no mundo todo, né? Embora o epicentro fosse na Europa, a gente tinha dados da Ásia corroborando isso, dados da América também, inclusive dados do Brasil. Então, esse foi o primeiro dado, né? Então, assim, isso gera uma preocupação do ponto de vista de saúde pública, né? Aí respondendo a sua pergunta, né? Porque a inatividade física, antes até de pandemia, ela já é um problema de saúde pública, né? Inclusive, tem autores da área que chamam a inatividade física de pandemia também, a pandemia da inatividade física. Por que pandemia? Porque não respeita a barreira geográfica, a inatividade física está em todos os países, causa implicações importantes de saúde, né? Está associada à mortalidade, está associada a uma série de doenças, e também traz um impacto aí para os sistemas de saúde, públicos e privados, né? Gastos mesmo de saúde, né? Então, e a inatividade física, se você pensar no mundo, né? As estimativas aí populacionais, elas estão por volta de um terço do mundo tem inatividade física. Embora em alguns países é mais, aqui no Brasil quase que 50% das pessoas não atingem, né, os níveis recomendados de atividade física, em outros tem menos, aí na média aí, por volta de um terço da população mundial, né? E isso causa pelo menos 5 bilhões de mortes no mundo, causa bilhões de gastos, né? Então qualquer situação, né, destas que vai aumentar ainda mais a inatividade física vai trazer consigo uma série de gastos, uma série de impacto para a saúde, né? Então, assim, a gente tem de maneira concreta já que aumentou a inatividade física. A gente tem algumas figuras, algumas coisas que a gente pode comentar de específicas de algum país que tratou disso melhor, outro que tratou pior, né? Algumas situações, por exemplo, relacionadas também à faixa etária, a gente pode discutir isso também. E, assim, por uma questão até lógica, né? Tendo em vista que a inatividade física traz essas séries de impactos para a saúde pública, o aumento da inatividade física vai trazer ainda mais, né? No nosso artigo a gente até projeta se a inatividade física aumentar em 10, 25 ou 50%, o quanto de mortalidade pode aumentar, né, dentro desses números que eu comentei. E isso aumenta muito, né? Trazendo então de uma maneira agregada esses custos e todo esse impacto de saúde pública. Show de bola. Esse artigo que você está comentando eu coloquei na descrição do vídeo lá. Então, pessoal, se vocês quiserem olhar isso com mais carinho, assim, e dar
uma avaliada, né, interessante nesse artigo do Thiago e os colaboradores dele, por favor, deem uma consultada aí na descrição do vídeo que vocês vão encontrar as referências. Pô, muito legal. E, Thiago, deixa eu... como é que eu vou pensar num summary na minha cabeça aqui, para ver se faz sentido e ver se você concorda comigo. Assim, você foi falando, eu fui tentando traçar uma historiazinha na minha cabeça pensando o seguinte. Porque quando a gente fala de saúde pública, apesar de que esse mindset já mudou um pouco, mas quando a gente fala de saúde pública, muitas pessoas pensam num desfecho um pouco mais duro, né? Que é um desfecho, por exemplo, morte, mortalidade, né? Então, você comentou aí que a inatividade física pode estar relacionada de alguma forma com esse desfecho, inclusive, mas o interessante é que ninguém morre de inatividade física, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, no atestado de óbito lá não está escrito assim, o cara morreu por inatividade física, né? Até onde eu saiba, pelo menos, não é assim que funciona. Então, na verdade, a inatividade física leva a um desfecho intermediário, e esse desfecho intermediário, aí sim, pode virar uma causa, por exemplo, direta de morte, né? E dentre os desfechos intermediários que podem existir, um deles, por exemplo, é a morbidade, né? Doenças, condições de saúde. E aí, a Organização Mundial de Saúde, o Global Burden of Diseases, né? Eles acabam chamando a inatividade física, então, de um fator de risco, não é isso? Vê se eu estou enganado, é isso mesmo, né? Então chamam de um fator de risco, exatamente por causa desse mecanismo mostrado. E o interessante aqui é que ele é um mecanismo importante. E por que ele é importante? Ele não é o primeiro, né, na lista, ele não é o primeiro fator de risco relacionado com mortalidade ou morbidade, por exemplo, pensando em saúde mundial. Mas por que ele acaba sendo, na minha opinião, e aí vê se você concorda comigo, né? Mas por que ele acaba sendo importante? Porque ele é um fator altamente modificável. Você pode modificar amanhã, se você quiser, depois de amanhã, é lógico, né? Indo nas devidas proporções, começando de maneira gradual, enfim, tem toda uma recomendação, mas ele é um fator altamente modificável, né, e que sendo modificável, então, ele consegue ajudar bastante o cenário. Diferente de talvez alguns fatores que não são modificáveis, aí você não tem o que fazer. Então você tem que pensar em outros fatores para poder compensar um aspecto, por exemplo, que está te colocando em maior risco de ou ter uma doença ou até de morte, né? Então, por exemplo, você já nasceu com uma característica genética XPTO, uma incapacidade XPTO, e aí talvez precise lidar com outros mecanismos. Agora, a inatividade física não, você pode combater ela é modificável e facilmente modificável. Isso não quer dizer que ela é facilmente implementável, né? Porque modificável ela é, a gente, enfim, sabe várias coisas aí que você pode fazer, né? Pode fazer uma variedade de esporte. Quem não gosta de esporte coletivo, tem uma variedade de esporte individual. Quem não gosta de esporte, tem os exercícios da vida, as academias e tudo mais. Para quem não gosta também de ficar em academia, tem atividades físicas X que as pessoas podem fazer. Então, assim, me parece, né, que a importância é que, primeiro, ela de fato é um fator de risco, e segundo, ela é relevante de pensar porque ela é modificável, ou seja, ela é passível da gente conseguir montar montar intervenções para fazer com que ela aumente, né, melhorando a saúde da população. Você concorda com essa ideia? Sim, certamente. Ela é muito modificável para mais e para menos. E por isso que eu acho que ela é importante aqui nesse contexto da pandemia e da restrição de movimento, né? Porque o que aconteceu com a quarentena é uma redução drástica da atividade física. Não quer dizer que a pessoa passou a fumar mais ou que a pessoa virou hipertensa ali imediatamente ou o colesterol dela aumentou, que são outros fatores de risco, talvez até numericamente mais poderosos aí para a mortalidade, né? Mas a atividade física sim, porque ela é dependente do movimento. Inclusive o movimento faz parte até do conceito. Atividade física é qualquer movimento, né? Então assim, se você restringe o movimento, você está restringindo a atividade física imediatamente. Então por isso que a discussão relacionada à pandemia e à inatividade a pandemia da Covid-19, os impactos da restrição de movimento na atividade física, faz todo sentido. E da mesma forma, por outro lado também, se a gente começa a fazer atividade física, a gente meio que está eliminando, eu fiz uma aspas aqui, eliminando esse fator de risco, diferente também da hipertensão, que você não consegue curar a hipertensão,
né? Ou o tabagismo que você consegue até parar, mas você tem um impacto aí que persiste, e também difícil, né, de modificar, porque é um vício, né? Então, concordo plenamente com o que você colocou sobre isso, né? E também concordo que, embora na teoria seja fácil modificar, igual a gente está falando aqui, na prática, quando a gente está pensando em saúde pública, é muito difícil, né? Tanto é que, embora saibamos aqui todos da importância da atividade física, uma parte grande da população continua a ser fisicamente inativa. A ONU ela tem uma meta de diminuir em 15% a inatividade física em todos os países até 2030. É provável que não consiga atingir. Primeiro por causa da pandemia, porque acabou também trazendo aí uma pedra nesse sapato aí, mas também porque é difícil você mudar a atividade física de uma população. E aí, às vezes, as pessoas da minha área, talvez não da sua, pensando em saúde pública, mas da minha área, pensando em educação física num contexto mais individual ou clínico, as pessoas acham que mudar nível de atividade física, você muda com ações individuais, como, por exemplo, uma pessoa ter lá força de vontade e começar a fazer atividade física. Mas quando a gente está falando de inatividade física como um problema global, as ações são globais, né? Você precisa criar programas para incentivar a prática de atividade física da população, né? Como, por exemplo, programas de academia de saúde e academia ao ar livre, né? Você precisa fazer campanhas, você precisa mobilizar aí o poder público, os gestores, né? Você precisa criar ciclovia, melhorar a calçada. Então, assim, tem todo um contexto de ações públicas, ou globais, ou gerais, ou coletivas, que eu acho que é o melhor nome, que vão, de fato, afetar a prática de atividade física, né? Então, assim, embora seja fácil mudar no âmbito individual, né? Do tipo, basta eu fazer 150 minutos de atividade física moderada vigorosa e eu tô aqui, coloquei um xizinho aqui nesse hábito, nesse bom hábito. Mas do ponto de vista geral, é difícil você mudar numa população o nível de atividade física, né? E é difícil também você combater essa tendência de aumento da inatividade física frente às medidas de restrição de movimento. Uma coisa, desculpa, só mais uma coisa. Assim, a gente está falando aqui que a restrição de movimento ela piora a atividade física. Não quer dizer que a gente é contra a restrição de movimento, porque algumas pessoas ao longo desses últimos meses vieram me perguntar nesse sentido, tipo, restrição de movimento então é muito ruim, a gente tem que ir para a rua. Não é isso, não é isso. Restrição de movimento é uma forma de impedir a transmissão da Covid-19, né? No momento em que esse é o nosso maior problema, a gente tem que aderir a isso, né? E aderir a outras medidas, igual depois surgiu também as próprias vacinas, né? Mas ela não vem sem efeitos colaterais, e um deles é a questão da inatividade física. A gente precisa agora pensar, né? E a gente tem pensado e tem proposto formas de tentar remediar aí essa tendência. Pô, perfeito. Então, assim, a restrição ela tem que acontecer, ela é prioritária nesse momento, né? Mas a questão eu acho que é essa aí, que é o segundo bloco que eu penso em abordar aqui com você na nossa conversa, que é então como mitigar isso daí, né? Mas antes da gente partir para lá, deixa eu colocar um recado aqui para o nosso ouvinte só, que você chegou a comentar sobre o objetivo da atividade física da ONU, tal, que está dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que faz parte da Agenda 2030, né, da ONU, e a gente comentou sobre essa agenda e esses objetivos no episódio 2 desse quadro aqui, que foi com o Saulo Barbosa. Então, para aqueles que estiverem curiosos em ouvir um pouco mais sobre isso, pode ir lá e ouvir o episódio 2, que lá a gente conversou bastante sobre isso também. E aí, essas questões de atividade física acabam entrando, se eu não me engano, no objetivo, na meta 3, né, dentro do 17 lá dos objetivos da ONU. E a outra coisa que eu fiquei pensando também, que é interessante esse negócio da inatividade física, porque muitos pesquisadores, inclusive, eles separam dois tipos de desfecho que às vezes parecem ser a mesma coisa, mas ao que parece estão sugerindo que não são, que é a inatividade física e o comportamento sedentário. Então, por exemplo, na hora que você entra num modelo de restrição social como esse, relacionado à pandemia da Covid-19, você entra numa inatividade física porque você acaba se movimentando menos, sai menos, mas aí também tem a questão de talvez até aumentar o comportamento sedentário, porque você fica mais próximo da cozinha, aí tem aquela pipoca que você pode fazer assistindo Netflix,
e aí você fica mais tempo talvez sentado e tal, e por aí vai, né? Faz a tua casa um escritório, e aí no escritório você está sentado na frente do computador e não sai mais, acaba viciando naquilo e tal. E também existem estudos mostrando que só o comportamento sedentário, então, por exemplo, você pode ter o mínimo recomendado de atividade física pela Organização Mundial de Saúde. E a gente já teve aqui alguns episódios falando desses números também, então se vocês quiserem dar uma pesquisada lá. Mas, se você, mesmo que você atinja até mais do que esse mínimo necessário, se você tiver muitos momentos durante o dia de comportamento sedentário, isso também parece ter alguma influência negativa na sua saúde. Então, por exemplo, você pode ser um atleta, né? Você pode treinar aí, vamos supor que você treina 2 horas por dia em 2 períodos diferentes, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Mas se entre essas horas que você treina pesado, você depois fica deitado assistindo TV e comendo pipoca, isso parece que não é tão bom assim também, né? Então a gente tem que pensar em fazer atividade física, mas também diminuir os tempos que temos de comportamento sedentário, né? E aí, eu queria agora mover um pouquinho a nossa conversa para o intermediário entre a parte 1 e a parte 2. E se você discordar de mim, você pode falar a qualquer momento aí, ligar o microfone e falar, viu, Thiago? Porque às vezes a gente fala umas besteiras aqui que tem que ser consertada, então fique à vontade. Eu queria perguntar a sua opinião, Thiago, que você tem observado, não tanto da literatura, talvez, lógico, se você quiser usar a literatura científica, tá ok. Mas eu queria fazer uma pergunta agora, talvez um pouco mais pessoal. Eu falo assim, Thiago, para você, o que você viu que impactou mais a questão da pandemia e da inatividade física, né? O que você viu, talvez, nas pessoas, nas populações que você estuda, nos estudos que você faz dentro da USP ou até fora com os colaboradores que eu sei que você tem. Então, para você, se você tivesse que elencar aí 1, 2, 3, não sei, mas alguns principais impactos que você fala, eu acho que isso foram as principais coisas que aconteceram por causa dessas restrições sociais que causaram inatividade física. Quais seriam elas? Bom, então vou dar um relato pessoal aqui sobre o impacto dessas restrições de movimento no meu nível de atividade física. Quando estourou a pandemia da Covid-19, eu estava em Liverpool, na Inglaterra. E lá na Inglaterra, embora eles foram um pouco claudicantes, um pouco assim exitosos no início para implementar essas medidas, na hora que eles implementaram foi uma medida séria de restrição de movimento. E aí, na ocasião, isso aí foi entre março e maio de 2020, mais ou menos, foi implantado o lockdown, né? Fique em casa o tempo todo, né? Trabalhe de casa, evite sair ao máximo à rua, né? E aí, foi interessante porque, na prática, você só podia sair de casa para 2 coisas. Uma é para comprar coisa necessária para sua vida, supermercado, farmácia, essas coisas, né? E a outra é para fazer atividade física. Então, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ele foi à TV e falou assim, olha, vocês só podem sair de casa para fazer compras e para fazer atividade física. Eu achei isso super interessante, até como mensagem de saúde pública, porque põe a atividade física como protagonista aí nesse cenário que a gente está passando. Reconhece, inclusive, que ela é um aspecto central para a vida da pessoa, não só para a saúde, mas também para a vida da pessoa, aspectos de qualidade de vida, aspectos até assim de como a pessoa se apresenta no mundo, né? As pessoas que são fisicamente ativas, a atividade física não é porque traz benefício para a saúde. Se você chegar para uma pessoa que é super ativa e falar assim, por que você faz atividade física? Ninguém vai te falar porque reduz o meu colesterol. A pessoa fala assim, porque eu gosto, porque esse sou eu gosto de correr, eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de praticar um esporte, fazer um futebol, né? E às vezes é isso que a gente perde na hora que a gente está pensando em como fazer as pessoas fazerem atividade física, porque essa mensagem mais utilitária da atividade física, ela não sobrevive, porque a pessoa precisa investir muito assim no futuro dela, se ela quiser pensar em saúde, porque ela vai fazer atividade física hoje para daqui a 30 anos ela não morrer, ou morrer dali a pouco, assim, estender a vida dela, melhorar a qualidade de vida. Isso tudo é verdade, mas isso não muda o comportamento da pessoa. A pessoa tem que fazer atividade física ou tentar encontrar uma atividade física que faça sentido para ela, para a vida dela, para as crenças dela e por aí vai, né?
Enfim, e aí trouxe a atividade física para o centro do debate, né? E aí eu, como um brasileiro sozinho na Inglaterra, muito sozinho, inclusive, porque eu parei de ir na universidade e fiquei em casa, né? Talvez o pior momento para você ser um intercambista, né? Fora do seu país. Eu comecei a usar da prerrogativa de fazer atividade física porque eu podia, né? Eu não tava burlando as regras de distanciamento e de restrição, né? E comecei a, inclusive, aumentar o meu nível de atividade física, né? Então, assim, para mim, serviu até para concentrar ainda mais na atividade física. Inclusive, assim, eu pensei, eu vou ficar louco se eu não fizer uma atividade física, se eu não tiver algumas rotinas, alguns hábitos assim bons para minha saúde, eu vou ficar maluco, né? Porque é uma situação assim que pressiona muito a sua saúde mental, né? Então, para mim, pessoalmente, esse é o relato. Eu comecei ainda a fazer mais atividade física e tentei evitar ainda mais momentos em comportamento sedentário, embora ficar em casa está atrelado a isso, igual você comentou, e eu concordo plenamente. Agora, a outra coisa que eu queria dizer nesse assunto é que eu estou numa posição privilegiada, né? Numa situação de um acadêmico que recebia o meu salário independente de estar na universidade ou estar trabalhando de casa, que conhece sobre saúde, sobre atividade física, que estava também bem orientado, né? sobre o que eu podia fazer nesse período. Agora, isso é a minoria, né? A grande parte da população, ela não tem condição de largar o trabalho, então não larga o trabalho, ou ficou desempregada nesse período e as preocupações, os estresses foram tão grandes que a atividade física não é nem a prioridade da pessoa, e a gente tem que entender isso também, né? Então, assim, boa parte dessa inatividade física causada pela pandemia, ela tem também essas relações sociais, ela tem também esses tons aí mais graves, que não passa até pelo meu entendimento como pessoa, porque eu sou privilegiado, eu tive o privilégio de fazer essa atividade física, de separar parte do meu dia para fazer. Então, você pediu um ponto de vista pessoal, o meu foi esse, mas eu acho que ele representa muito pouco, ele é um ponto de vista muito privilegiado perto do que está acontecendo, principalmente quando a gente pensa no Brasil. De novo, eu estava na Inglaterra, né? Uma situação. Um país desenvolvido, o governo deu muito suporte aí para as pessoas fecharem o comércio, pagou comerciantes para não demitirem funcionários. No Brasil o cenário foi outro, né? E aí, como o cenário outro, as repercussões são outras, as implicações são outras, e esse aumento da inatividade física que acontece no nosso país é até esperado, né? Visto que, de repente, a prioridade da pessoa ali é colocar comida na mesa, e a atividade física, nesse caso, vamos todos concordar, ela não é prioritária, ela é secundária. Pô, perfeito. E eu achei interessante, assim, que você comentou que a primeira ideia que você teve, assim, que ideia não, né? A sensação que você teve foi que eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ficar louco, né? Você chegou a comentar assim. E pra mim, por que eu tô falando isso? Porque pra mim, cara, o que eu fiquei observando, assim, que eu vi um impacto muito grande, e é lógico que esse impacto que eu vou falar agora não é só por causa da atividade física, mas eu acho que isso contribui também, é a saúde mental, né, cara? A galera parece que na saúde mental, realmente, assim, tem uma pegada. É lógico que a saúde física de algumas pessoas também pode ter tido um certo impacto, mas eu não sei, no meu círculo, assim, social que eu vivo, essa questão mental, ela foi, assim, muito forte, né? E apesar de você ter comentado que o teu nível de atividade física até subiu, né? Fez um efeito rebote, né? Aí eu fiquei pensando, né? É a minoria, porque você era informado e tudo mais e tal, e sabia como fazer, né? E tudo mais, porque muitas pessoas às vezes nem sabem como fazer. Eu, por exemplo, instituí para mim que eu ia fazer exercício em casa também, né? Eu tive a pandemia, e a pandemia calhou com outro evento da minha vida que fez eu ficar também bastante isolado. E aí eu falei, não, eu vou ficar em casa. Então assim, eu fiquei isolado mesmo por muito tempo, até agora eu estou bastante isolado. Mas quem me conhece sabe que eu gosto de fazer atividade física e tudo mais, né? E até preciso, porque também minha cabeça, minha saúde mental também estava em jogo. E aí eu comecei a fazer em casa mesmo, né?
Mas aí que está o ponto. Talvez a gente sabia como fazer, a gente tinha um programa que a gente conseguia montar e variar e tal. Muitas pessoas, inclusive da minha família, quando olhavam, falavam assim, cara, você me ajuda a montar alguma coisa porque eu quero fazer, mas não sei como. Às vezes o cara até quer fazer alguma coisa em casa para não precisar se deslocar para algum lugar e tudo mais e aumentar o seu nível de atividade física, mas nem sabe como, né? Ele olha lá um quadrado, lá um cômodo na casa e fala, cara, o que eu vou fazer aqui, né? É muito, muito maluco isso mesmo. Agora que a gente entrou nessa coisa de... Você comentou o que você fez, eu comentei um pouquinho sobre como eu fiz, a gente entrou nessa coisa de fazer em casa, tentar mitigar de alguma forma essa falta de atividade física, então a gente já entrou, na verdade, no bloco 2, né? Mas aí, nesse bloco 2, eu queria já mandar a pergunta um pouco mais direta para você, assim, sobre a sua opinião. Então, você falou sobre o seu caso, né? Mas pensando num caso um pouco mais geral, assim, então levando para a população de uma maneira geral, como será que a gente, os governos e tal, poderiam pensar em maneiras de, não só agora na Covid-19, mas, por exemplo, assim, cara, se a gente vai ter momentos, né? Porque, convenhamos, né? Houveram pandemias anteriores, talvez vão haver pandemias do futuro, então talvez a gente possa pensar assim, ó, quando houver esse tipo de situação em que a gente tenha que ficar restrito em casa, quais talvez seriam algumas ideias, intervenções, programas para tentar mitigar um pouco essa questão, né, diminuir um pouco essa questão da inatividade física ou do impacto que isso tem na saúde, né? Então, o que você teria para falar para a gente sobre essas questões assim de como combater essa questão da inatividade física durante o período de restrição? Bom, eu acho que são duas formas. E aí a ênfase nessas duas formas ela vai depender de quão sério a pandemia está naquele momento. Tá? Uma forma é atividade física no ambiente domiciliar e a outra forma é atividade física no ambiente externo, aberto. Tá? Então, começando pela primeira. Então, nesse artigo que a gente está comentando ao longo do episódio, né, quando a gente levanta o problema e a gente tenta dar uma solução. E a solução que a gente levantou àquele momento, em que a pandemia estava super séria no mundo inteiro, era a questão da atividade física domiciliar. Existem protocolos de atividade física domiciliar para diversas populações, incluindo populações de alto risco com doença cardíaca, né, que a gente chama de telereabilitação. Né? Então, todo mundo pode fazer atividade física em casa. E ela tem uma série de vantagens em relação à atividade física no ambiente mais de exercício, né, academias, clínicas, porque, por exemplo, em cidades grandes, a gente mora em São Paulo, né, Luiz? A pessoa às vezes demora 1 hora para chegar na academia, né? E se ela vai de carro, ela ainda tem que achar lugar para estacionar, e aí vai lá, faz mais 1 hora na academia e depois volta para casa mais 1 hora, né? E aí às vezes a pessoa tem um dia de mais obrigações, mais compromissos, e aí não dá tempo para fazer tudo isso, né? Então, assim, essa questão do tempo, a questão do transporte, a questão do acesso mesmo, né? Algumas pessoas não têm nem tanto acesso a academias e clínicas, ela é uma barreira da prática de atividade física em ambientes supervisionados, ambientes de atividade física presencial, né? E a atividade física domiciliar não tem isso, né? E até por isso, alguns autores, alguns trabalhos, eles advogam a atividade física domiciliar em uma série de contextos. Por exemplo, um sujeito que tem uma doença cardíaca e está numa cidade pequena, que não tem um serviço de reabilitação cardíaca. Então, vamos fazer chegar um serviço de atividade física domiciliar para esse sujeito. Né? Lógico que quando a gente está pensando em saúde pública, de repente esses serviços de prescrição um pouquinho mais supervisionados, eles não funcionam. A gente tem que dar uma orientação mais geral e as pessoas aderem. Né? Bom, mas enfim, existem formas de fazer isso. O governo irlandês, durante a pandemia, ele lançou uma série de cartilhas educativas para a população, orientando, ensinando sobre o que é atividade física, sobre o que é comportamento sedentário, formas de ficar ativa durante a pandemia e também dando aulas no Instagram, no YouTube para a população. E, enfim, isso causou um resultado muito bom, as pessoas aderiram, o nível de atividade física não reduziu muito na Irlanda como um todo, né? Esse foi um case aí legal de ação governamental para promover a atividade física durante a pandemia, com foco bem grande na atividade física domiciliar. Tá?
Então esse é um ponto, atividade física domiciliar. O outro que eu comentei é atividade física no ambiente externo. E esse eu acho que é o segredo para os próximos meses. Né? Em situações, às vezes, que a pandemia está mais ou menos controlada, parece que a atividade física no ambiente externo ela traz poucos riscos. Né? Para uma questão de situação arejada, você não tem situações de spray perto de você, né? de chance de contaminação por conta de ambientes fechados e pouco ventilados. Então, a atividade física no ambiente externo, como que você aumenta, né? Então, a atividade física no ambiente externo, uma forma que eu vejo de estimular são as ciclovias, né? Diversas cidades no mundo inteiro estão investindo nisso. Agora, até como resultado da pandemia mesmo, cidades como Paris, Berlim, aí fala assim, mas na Europa, mas não é só isso não. Medellín, Cidade do México, cidades aqui também da América Latina, América do Sul, estão investindo em aumento da estrutura para ciclovias e calçadas, enfim, para estimular o transporte ativo, né? E por que isso? Porque não dá para todo mundo ir de carro, não cabe, a gente não tem vias para todo mundo ir de carro, tem gente que não tem carro, e a gente tem que desonerar, a gente tem que diminuir a pressão sobre o transporte público, porque aqui em São Paulo a aglomeração nos metrôs e ônibus é demais, né? Isso acontece em outras capitais. Né? Então, assim, o que as capitais europeias e algumas aqui da América do Sul têm tentado é estimular o transporte ativo, né? O transporte por bicicletas e o transporte por caminhada. Né? E para você estimular isso, você tem que dar estrutura. Né? E a estrutura vem antes da prática. Às vezes a pessoa fala, mas ninguém pedala, por que vai fazer ciclovia? Ao contrário, a gente tem que fazer ciclovia para dar acesso para as pessoas pedalarem. Né? E o mundo inteiro já sabe disso e está fazendo isso. Então, o que se espera é que essa estrutura acabe trazendo aí um aumento da atividade física no ambiente externo, e essa atividade física, e no sentido mais amplo mesmo, não só do exercício, não só de sair para fazer ciclismo ou corrida ou caminhada, mas também de utilizar esses modos de atividade física como forma de transporte, ciclismo para o trabalho, caminhada para o trabalho, porque isso também traz benefícios, e isso de repente até encaixa melhor na rotina da pessoa do que ter que separar uma hora específica para fazer atividade física. Então essas duas formas que eu vejo de uma maneira ainda ampla que podem ser interessantes nesse período e aí nos meses que estão por vir. Pô, muito legal. Você foi falando dessa questão da Irlanda, que lançou as cartilhas e tal, e eu me lembrei aqui de uma coisa muito oportuna que acabou acontecendo durante a pandemia também, agora bem recentemente, que foi o lançamento do Guia de Atividade Física para o brasileiro, né? E acabou acontecendo. Eu acho que esse deve ser um projeto, né, de longo prazo, isso já estava programado, e aí veio pandemia e acabou calhando. Mas não é um guia de atividade física para a Covid, né? É um guia de atividade física geral para brasileiros, né? Aqui para o nosso país. Mas eu acho que o lançamento dele, o momento do lançamento dele acabou vindo a calhar para dar esse boom, né? Então talvez não tenha dicas específicas para momentos de restrição, mas ele dá várias definições e dicas de como fazer de maneira geral. E uma das coisas que ele pontua lá é exatamente que a atividade física não é só aquela que a gente olha assim no nosso tempo de lazer, né? Então, por exemplo, tenho um tempo de lazer, vou praticar esporte. Isso é ótimo, mas não é só isso. Né? Então, que nem você falou, tem o caminho para o trabalho, para a escola, enfim, usar o seu meio de transporte mais ativo, né? Que isso pode ser uma boa ideia, inclusive, você comentou isso, mas só repetindo e pontuando, inclusive para desafogar um pouco a aglomeração social de transportes públicos, etc. E também tem, esse eu não sei, eu acho que durante a pandemia seria um pouco menos, uma coisa um pouco menos a se investir talvez, não sei, mas é a questão da atividade física ocupacional durante o próprio trabalho, né? Porque a gente sabe que na pandemia as pessoas acabam até trabalhando em casa, então na verdade essa responsabilidade acaba passando não da empresa, mas acaba passando da empresa, do ambiente ocupacional, mais para a pessoa em si, para a responsabilidade dela cuidar desse próprio aspecto, né? Mas é interessante a gente tentar olhar para todos esses lados e, como você disse, parecem aí já existir alguns programas, algumas coisas que podem ser feitas, né? Essa questão da atividade física em casa,
O que eu pensei aqui também, talvez a gente explorar um pouco, eu queria ver se você concorda com a minha visão nisso, mas tem basicamente duas maneiras a gente fazer, três maneiras, vamos dizer assim, da gente fazer exercício em casa, vamos dizer. Uma é aquela que eu faço, por exemplo, eu pego assim e falo, eu vou fazer, eu faço o meu próprio treino, né, penso no meu próprio treino, vou lá e executo. Tem pessoas que não façam assim, elas precisam de uma ajuda de alguém e tal, então às vezes usam, né, o teleatendimento e tal para poder fazer isso, então fazem uma aula online e tal. Eu já cheguei a fazer algumas, na verdade, no começo da pandemia, agora me recordei aqui. Então eu fazia aula de CrossFit, aí meu box fechou por causa da restrição e eles começaram a dar as aulas online, né? E naquele período lá eu acabei fazendo algumas aulas online também. E esse online tem como você fazer, por exemplo, né? Você e alguém do outro lado te orientando. Tem como você fazer em grupo, né? Que talvez é uma pessoa orientando e várias pessoas dentro da sala virtual fazendo, que talvez dê um aspecto um pouco mais social para a coisa. E também tem como você talvez fazer, e essas maneiras talvez a gente falaria que é maneira síncrona, e também existe talvez uma maneira assíncrona, que é você procurar na internet, então você não monta o seu próprio, você busca um programa, planilha, cartilhas, etc. Mas você busca isso na internet com vídeos explicativos e tudo mais de maneira assíncrona, né? Desses modos, então, assim, você pensa que algum pode ser um melhor, um pode ser pior, ou você acha que, na verdade, sei lá, cada um talvez tenha um jeitão e é bom existir esses vários, porque aí talvez cada um vai usar o que prefere. Qual que é a tua opinião sobre isso? Ó, eu concordo com, assim, com você, né? Existem essas diversas formas e é bom que tenham, quanto mais, melhor, né? Quanto mais opções que a gente tem para as pessoas, melhor. Atividade física domiciliar, ela vai trazer benefício desde que a pessoa faça. A grande questão da atividade física domiciliar é convencer as pessoas a fazerem. Então a gente tem um monte de estudo na literatura que mostra que quando a pessoa faz é igual você ir numa academia. Só que a grande questão da academia é que a pessoa ela tem uma assistência, a pessoa tem a questão social, que ela tem o colega dela, tem as aulas coletivas, são todos fatores que favorecem a prática de atividade física. Enquanto às vezes ficar fazendo, sozinho em casa, a pessoa não tem aquela motivação para fazer. Né? Então, assim, quem é igual você, vai lá, faz o seu próprio treino, conhece já de exercício, é habituado. E consegue manter isso, ótimo. Mas algumas pessoas vão precisar de ajuda, e aí que entra a questão do teleatendimento, né? Precisar de ajuda porque não consegue fazer sozinho, não sabe fazer sozinho, ou mesmo porque tem às vezes uma doença e precisa de uma atenção um pouquinho mais próxima. Né? E aí a gente tem essas opções de aulas individuais, né? E aulas coletivas. A questão da supervisão ela pode ser muito útil, então, para essas pessoas que precisam, e também o monitoramento. E aí, quando a gente está falando em monitoramento, hoje a gente tem, né, os wearables, né, essas tecnologias vestíveis, que favoreceram muito o trabalho do personal training, do profissional de atividade física, do profissional de saúde, de acompanhar a prática de atividade física do seu aluno, paciente, cliente. Né? Então, você hoje com um reloginho desse, você mede o número de passos das pessoas, mede a frequência cardíaca, alguns medem saturação de oxigênio. Lógico que vai ter algumas limitações, mas já dá um parâmetro para o profissional que está trabalhando com aquela pessoa. Né? E parâmetro de segurança, parâmetro de aderência. Então, por exemplo, a gente tem um reloginho que toda vez que o aluno faz, ele sobe para a nuvem, né, o dado do treino. E aí o treinador consegue ver, olha, meu aluno fez o treino, né, fez nessa intensidade o treino. Então, assim, te permite um tipo de trabalho mais individualizado e mais monitorado. Né? Então, assim, tem para todos os gostos, não tem um que é melhor que o outro. O que a gente precisa sempre é dar acesso, dar a condição para as pessoas fazerem atividade física. Né? Tem a síncrono, tem o síncrono, então eu comentei aí do governo da Irlanda, ele tinha lá aula ao vivo, né, no YouTube. E aí as pessoas que estavam lá ao vivo faziam, mas depois ficava gravado lá no IGTV ou no próprio feed do YouTube, e aí as pessoas que não conseguiam iam lá depois e faziam assíncrono, né? Tem muita gente boa na área de atividade física, trabalhando muito bem com essa área de exercício físico online, em grupo, individual. A gente tem um monte de casos aí de pessoas que estão assim, tendo muito sucesso nessa área porque estão sabendo utilizar essas ferramentas e tem o carisma, tem as técnicas também e acabam conseguindo aí estimular um monte de pessoa a fazer
a atividade física. Eu sou entusiasta, inclusive, dessas novas formas, né? Os usos dessas novas tecnologias de atividade física. E isso é uma tendência. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, todo ano ele lança as 10 tendências fitness para aquele ano, né? E aí desse ano foi, número 1, treinamento online, número 2, wearables, tecnologias vestíveis. Eu acho que já assim, ilustra isso que a gente está falando. Cara, muito interessante. Eu não sabia esses 10 tópicos aí do Colégio Americano. Muito legal, muito legal. E eu acho que o número 5 era Exer Games. Então, assim, também mais coisa que tem a ver com isso que a gente está falando. Pô, legal, cara. Deixa eu fazer, antes da gente ir pro último tópico aqui, eu queria fazer mais uma pergunta direta que eu queria explorar só um pouquinho mais. Você acha que a questão de fazer de maneira, por exemplo, síncrona, né, no momento lá a pessoa está ao vivo fazendo, e em grupo, de certa forma, compensa um pouco a questão de fazer atividade física, a questão social de fazer atividade física em grupo? Porque algumas pessoas, pelo menos o que eu ouço, assim, é que algumas pessoas se beneficiam muito pelo ambiente social da atividade física. Às vezes não é nem... Às vezes a pessoa nem gosta muito da atividade física em si, mas o ambiente social ela gosta e isso acaba sendo o puxão para ela ir fazer atividade física, né? E aí eu fico pensando assim, num ambiente online, às vezes a coisa, não sei, às vezes a coisa pode mudar um pouco e tal, e muita gente, já ouvi muita gente falando, por exemplo, que não, online tem que ser em grupo para poder tentar trazer um pouco desse social e tal. O que você acha? Você acha que dá para, você acha que traz um pouco dessa questão social, ou você acha que não, que é diferente e acaba não compensando essa questão social de fazer o presencial lá em grupo e etc? Olha, eu acho que essa é uma excelente pergunta, inclusive até para estudo, porque à medida, você comentou lá no início do programa, né, a gente tá fazendo experimentos aí no mundo real, né, virou um grande laboratório, né. Então a gente não tinha assim, a gente não tem ainda, né, muita informação sobre a eficácia, a viabilidade, né, acho que a melhor palavra seria viabilidade dessas sessões de exercício físico online em grupo, não que eu conheça, né. Então, assim, a premissa delas é tentar simular um pouco ali desse contexto de atividade física em grupo que é tão importante, como você mesmo comentou. Algumas pessoas valorizam muito esse aspecto social, né? Daí a importância dessas aulas, ou daí o sucesso dessas aulas em grupo. Você comentou do CrossFit, tem um aspecto forte aí também de camaradagem, de grupo aí do CrossFit, família, né? E tudo isso são fatores que favorecem a adesão e a aderência e sustentar a prática de atividade física ao longo dos meses e anos, né? Agora, se essas tecnologias conseguem simular esse aspecto de camaradagem, aspecto social, eu não sei, cara. Eu sou um pouco cético em relação a isso, pensando em outras coisas, né? A gente tá trabalhando aí, fazendo reuniões online. Tem uma hora que existe uma estafa desse tipo de ambiente, né? Esse ambiente online que você já trabalha, e você tem as reuniões aí no Zoom, no Meet. Tem uma hora que você não aguenta mais, né? E aí imagina depois você ter que fazer uma atividade física ainda no Meet, né? Então, assim, eu não sei te responder cientificamente, eu não sei se tem um estudo sobre isso, mas a sensação é que a simulação ela é só leve a moderada dessa situação familiar. Eu não acho que é a mesma coisa, não. Eu acho que assim que as pessoas tiverem condição, e já está começando, né? Assim, já tem um certo relaxamento aí das medidas de contenção, as pessoas vão procurar formas de fazer atividade física em grupo. Talvez em grupo no ambiente aberto, aí tentando conciliar as boas práticas com a ideia de fazer atividade física em grupo, né? Mas ainda assim, de uma maneira física, né? Esse contato físico ao invés desse contato virtual que a gente tem visto tanto. Mas é só palpite. Não, muito bom, cara. E a ideia era só dar um palpite mesmo. Eu também tenho um relato pessoal, assim, que eu achava que essa questão de... Eu sempre achei que essa questão de, mesmo que seja online, mas colocando as pessoas em comunidades, em grupos, né? Era uma coisa que ia favorecer um pouco mais. Mas quando eu fiz aula em grupo, eu ficava meio passado, assim, porque eu falava, você tá lá fazendo, de repente você parou de fazer, aí você tem que esperar o outro fazer. E pro cara controlar, pro professor ali controlar, também é mais difícil, né? E aí,
quando você está esperando numa sala da academia e tal, você pode ir fazendo alguma outra coisa, você conversa com o cara aqui. Agora, no virtual, tem o chat, tudo, beleza, mas acaba não sendo isso. E aí você tem que esperar a galera terminar, e às vezes a galera tem que esperar você terminar, e gera um certo estresse isso também. Então acabou que, eu não sei não, eu acho que eu tenho um pouco dessa impressão que pode até mitigar, mas acaba não sendo a mesma coisa não, e uma coisa, outra coisa no final das contas, né? Se é que você me entende, Thiago. Cara, Eu lembrei, desculpa, só uma adição a isso. Eu lembrei de uma coisa que eu acho bem legal, que tá dentro desse ambiente assim mais de grupo, de atividade física, que são, não sei se você já viu, cara, esses aplicativos de você fazer, de você pedalar em casa, que tem as bicicletas tem uma que chama Zwift e a outra que chama Peloton. Tem outras também, só que a pessoa tem que comprar a bicicleta específica da marca, então assim, é um investimento. Ou então comprar um medidor de potência, não é uma coisa trivial. Mas ela tá lá com a bike dela, pedalando e competindo com outras pessoas mundo afora por meio do sistema deles. Então você tem lá a sua potência e aí você se inscreve, entre aspas, numa prova e aí você vai competir com outras pessoas. É meio que uma ideia de game, né? Só que atividade física. E aí eu acho legal essa ideia, porque aí você tá competindo, tem a questão da competição também, aí estimulando. Algumas pessoas têm gostado bem, isso cresceu muito também. De repente é uma situação aí que você tem esse amparo social, pelo menos por meio da competição, né? Você combina com outra pessoa, vamos pedalar junto, entre aspas. Nunca vai ser a mesma coisa, mas pode, assim, de certa forma, simular um pouco a ideia da competição que vai te estimular ali a fazer a sua sessão de atividade física. É legal que o programa, ele vai te colocar ali num grupo de pessoas que tem a potência, o desempenho na pedalada parecida com o seu, né? E não vai colocar você para competir lá com o vencedor do Tour de France. E esses caras participam. Tem muita competição desses caras top nesses aplicativos, mas você não vai competir contra eles, senão você vai ficar triste, né? Mas você vai ser ali, você vai ser, eles vão juntar você com outras pessoas do seu nível, e aí eu acho que é divertido também. Pô, super legal, eu não sabia disso não, cara, bem legal mesmo, ó, vivendo e aprendendo. Adoro fazer podcast porque eu tô sempre aprendendo com as pessoas, cara, mais uma vez fica o meu agradecimento aqui. Tiago, nós estamos indo para os finalmente e agora eu tenho só mais um tópico, né, que em forma de pergunta que eu queria abordar contigo, que é o seguinte, cara. Perspectivas pós-pandemia, cara. O que você acha que vai acontecer, assim, né? O que eu tô querendo dizer com o que você acha que vai acontecer? Eu fico pensando que, sei lá, cara, depois, por exemplo, acabou a pandemia. Eu não sei se vai acabar de uma vez, né? Talvez vai acabar indo aos poucos, mas eu fico pensando assim, vamos tentar pontuar dois momentos bem distintos. Agora que tá caindo e, sei lá, daqui 2 anos que né, tomara, né, que a coisa já esteja bem controlada mesmo, já esteja passado esse momento mais crítico, vamos dizer assim. Você acha que vai ter um efeito rebote do tipo, a galera vai sair louca fazendo atividade física de qualquer jeito? Ou você acha que não? Você acha que esse impacto da diminuição da atividade física, ele vai perdurar como um impacto relativamente grande e que vai precisar, inclusive, de ações adicionais, por exemplo, de saúde pública, para alavancar, voltar ao padrão que estava antes, para depois começar a pensar nos objetivos da agenda lá 2030 da ONU, né? Como é que você acha que vai ser vou chamar aqui assim de cenário pós-pandemia, como é que você acha que vai ser isso? Outra pergunta super interessante para a qual a gente ainda não tem uma resposta concreta e a gente vai observar acontecer. Tem um estudo chinês, porque na China as coisas foram acontecendo antes da gente, né? Então, às vezes a gente olha ali para a China e a gente consegue antecipar algumas coisas que vão acontecer por aqui. Que tinha medidas de atividade física, porque era um estudo que já estava acompanhando isso, antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, né? E aí o que eles viram é que é uma redução importante durante a pandemia e uma recuperação apenas parcial pós-pandemia, né? Então é um exemplo de que de repente essa recuperação ela vai ser mais lenta porque mudam-se os hábitos, mudam-se os comportamentos e as pessoas depois para voltar a fazer atividade física também demora, né? De repente também até o próprio impacto social, o impacto econômico causado pela pandemia vai afetar os níveis de atividade física, né? Então, pessoas que perderam seu emprego, pessoas que
estão em dificuldades financeiras, elas só vão voltar a fazer atividade física quando resolverem essas questões prioritárias, como a gente comentou anteriormente. Eu também falei lá da Irlanda, é um caso positivo, otimista dessa situação. Estão medindo também o nível de atividade física. Eu falei que caiu pouco por conta dessas ações governamentais durante a quarentena, mesmo tendo fechado academias, mesmo tendo fechado clubes em que as pessoas praticam esporte, as pessoas passaram a praticar outras formas de atividade física, notadamente atividade física domiciliar ou no ambiente externo. E agora, com o relaxamento dessas medidas, parece também que o nível de atividade física recuperou, né? Então, assim, dei 2 exemplos. Então, não sei exatamente o que vai acontecer. É bem possível que seja heterogêneo, que respeite também até condições socioeconômicas e DH de cada um dos países, né? Se eu for apostar, eu acho que a gente vai ter um impacto no Brasil, por conta até da questão socioeconômica, e a gente vai ter que remar aí um pouco de tempo para conseguir recuperar. Agora, um aspecto interessante até nessa conversa de atividade física pós-pandemia é o papel que a atividade física vai ter, até terapêutico, para as pessoas que pegaram Covid e que se recuperaram, né? Então, assim, a gente tem um grupo grande no Brasil, inclusive, de pessoas que tiveram a pandemia, tiveram sintomas e hoje estão com sequelas, né? E parece que a atividade física também vai ter uma importância muito grande, vai ter um papel central na reabilitação dessas pessoas. Então, não só do ponto de vista de tentar reassumir o nível de atividade física anterior à pandemia, mas tentar também utilizar a atividade física como uma medida para tratar essas pessoas. Vai ter, inclusive, pressão sobre o sistema público de saúde por conta dessas sequelas, hospitalização, rehospitalização, né, todo o impacto clínico que a pandemia traz, inclusive de longo prazo, né? E parece e pode ser, né? Eu espero que a atividade física seja uma forma custo-efetiva de tentar lidar com esse grupo de pessoas. Pô, fantástico, Thiago. Cara, queria agradecer demais aí a tua participação. Eu fico pensando sempre nesse momento pós-pandemia também, uma coisa que chamou a atenção que eu acho que é interessante a gente pensar é que talvez nós vamos ter uma parcela da população que não é retomar o que estava antes, porque tem uma parcela da população que não existia antes, né? Que é a galera que está se recuperando da Covid-19, e esses aí não só diminuíram com certeza o nível de atividade física, como talvez tenham restrições físicas para poder fazer a atividade, né? E vão precisar de uma atenção e de talvez programas específicos para retomar a sua saúde, e é lógico que os governos vão ter que pensar nisso, né? Porque, enfim, não tem jeito de deixar essas pessoas aí ao léu, ainda mais num país onde a saúde é o direito de todos, né? E o dever do Estado. Bom, Thiago, cara, queria te agradecer imensamente mais uma vez pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos aí, né, toda a bagagem que você trouxe. Tenho certeza que os ouvintes aí vão adorar quando estiverem acompanhando. Mais uma vez eu queria agradecer aos ouvintes, né, dizer que é por eles que a gente está aqui. Se eles não ouvissem, não teria por que a gente estar aqui e tudo mais. E antes de fazer o encerramento propriamente dito, queria passar a palavra para você para as suas considerações finais. Eu também, então, queria agradecer, Luiz, pelo convite. Eu acho muito legal essas tentativas de trazer a ciência para a população, de uma forma geral, para profissionais também de saúde. A gente está vivendo um momento muito difícil e em que, como país, e que a gente percebeu que a ciência é importantíssima e a gente precisa reforçar, reafirmar a ciência e trazer a ciência também para a população, que precisa entender sobre a importância da ciência, né? Então, assim, parabenizar também vocês por essa iniciativa aí do podcast, que é uma mídia muito bacana, eu gosto muito. E como mensagem final, eu gostaria de deixar uma mensagem para os profissionais de saúde, principalmente para fisioterapeutas, profissionais de educação física, que se viram desafiados aí nas suas atuações durante a pandemia, né? Muita gente que atende presencialmente em clínica, em academias, e que ficaram desprotegidos nesse período, perderam alunos, perderam pacientes, diminuíram a sua renda. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele traz uma mensagem nos documentos mais recentes que fala que a pandemia da Covid-19
trouxe assim, uma nova demanda para profissionais de exercício, né? E também apresentou assim, novas formas das pessoas engajarem em atividade física, né? Que é o que a gente comentou: atividade física domiciliar, atividade física no ambiente externo, a questão do uso das tecnologias para supervisão e monitoramento remoto da atividade física. E aí, enfim, dizer para os profissionais que quem se preparar mais vai sair na frente para atender essa demanda, essa nova demanda. O mundo que a gente vivia em 2019 mudou, então a gente precisa se adequar ao novo mundo. Mesmo com o final da pandemia, os hábitos mudam, as pessoas mudam assim, a forma de consumir atividade física, de consumir outras coisas também, né? Só para dar um exemplo, vocês aí que estão ouvindo a gente acham que as pessoas vão voltar aí para o cinema com o mesmo vigor do período pré-pandemia? Né? Agora a gente tem aí os streamings cada vez mais competitivos, lançando aí os filmes junto com o cinema, até antes em alguns casos, né? E a atividade física, ela segue também esse padrão, né, talvez acelerado pela pandemia, de modernização ou de modificação aí de alguns paradigmas. Então vai sair na frente quem tiver mais preparado para adaptar a sua atuação. E é isso que eu gostaria de deixar. Não é um momento ruim, é um momento mais de modificação assim, de algumas práticas. Pô, fantástico. É mensagem para fechar com chave de ouro, né? Pô, Thiago, mais uma vez aí, brigadão. E, pessoal, então a gente encerra aqui esse episódio de podcast. Eu vejo vocês no próximo episódio e até lá. Um grande abraço.